Com certeza você já ouviu falar da Colônia de Sacramento e hoje aqui a gente está na porta da Colônia de Sacramento, mas você não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo, então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito a pena o SOS nas ruas. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rissiopo com mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo completamente diferente, diretamente da porta da Colônia de Sacramento. Colônia essa fundada no final do século XVII por portugueses e que a gente sabe que vai ter uma briga absurda entre os dois por conta dessa região entre portugueses e espanhóis. Mas antes de começar a falar sobre a Colônia de Sacramento, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, ó, vim até aqui para contar essa história para você. Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de amigos que você puder, você ajuda muito o nosso canal a crescer. Beleza? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a Colônia de Sacramento. Esse aqui é um dos lugares de maior disputa do período colonial, a Bacia da Prata, ó, você pode ver. E aqui a gente está no farol da Colônia de Sacramento, que foi construído no século XIX, em 1857. E o objetivo dele era facilitar os navegadores que vinham dessas regiões adjacentes, né, que saíam ali da Bacia da Prata para sair para o mar. Então o objetivo era facilitar essa navegação, enfim, facilitar o processo de saída dos navegadores que estavam saindo dessa região para o oceano. Está na margem da Bacia da Prata. Essa região foi alvo de muitos conflitos e disputas por conta da grande saída de prata peruana da região. Lembrando que essa região ela foi alvo de conflitos e disputas durante o período colonial no século XVIII, principalmente com os tratados como Tratado de Madrid, que definiu ali a posse da região de Sacramento, que era de Portugal, e foi fundada em 1680 para a Espanha a partir de 1750. E a gente tem aqueles tratados de Santo Ildefonso, de Pardo, enfim, aquela confusão toda dos tratados do século XVIII. Mas essa região também foi alvo de disputas no século XIX, no período imperial. Você tem que lembrar que Dom Pedro II queria também controlar a Bacia da Prata, porque era uma das formas de acessar ao Mato Grosso, e o Paraguai também disputava por essa região, porque quando ocorre a independência paraguaia, após muitos anos de desenvolvimento, a única forma que o Paraguai tinha de sair para o oceano era pela Bacia da Prata. Então por isso essa região ao longo do século XIX vai ser disputada ali entre paraguaios e brasileiros. Inclusive, esse é um dos fatores que ocasiona a Guerra do Paraguai no século XIX, entre 1864 e 1870. Dom Pedro II queria a navegação livre da região, já tinha feito tratados, inclusive, acordos de livre navegação desde 1856 com o Carlos Lopes, o pai de Solano Lopes, mas isso não vai sustentar após a invasão ali do Uruguai, enfim, a guerra contra o Anastácio Aguirre, do Brasil contra o Anastácio Aguirre. A gente tem o início da Guerra do Paraguai com o aprisionamento do navio Marquês de Olinda. A Colônia de Sacramento foi fundada em 1680 por Portugal como um objetivo de marcar na região, que era um ponto estratégico, a presença da coroa portuguesa. Lembra que do outro lado da Bacia da Prata, a gente tinha o Vice-Reino da Prata, que tinha sua sede em Buenos Aires. Então, obviamente, Portugal queria marcar presença aqui para se contrapor à outra margem da Prata, da Bacia da Prata, que era Buenos Aires. Mas por que Portugal tinha tanto interesse nessa região? Tinha algo de rico nessa região, algo de poderoso? Não, mas era uma região geograficamente importante, justamente por conta da saída da Bacia da Prata e de escoar ali toda essa prata peruana que descia por aqui pela região para o oceano. Então Portugal tinha interesse de permanecer vivo aqui nessa região. Só lá em 1750 vai ser criado o Tratado de Madrid. Lembrando que a Espanha vai tomar essa região, vai ser feito um tratado em 1681, em que a Espanha devolve, que é o Tratado de Lisboa. Em 1715, a Espanha reconhece aqui no segundo Tratado de Utrecht a região como região portuguesa. Em 1750, eles fazem uma troca de terras, em que a região dos 7 povos das Missões, que ficaria no Rio Grande do Sul, seria de Portugal a partir de agora, e depois a região de Sacramento, que é essa que nós estamos, seria da Espanha. Ou seja, a Espanha controlaria as duas margens da Bacia da Prata. Então para a Espanha era interessantíssimo ter a Colônia de Sacramento sob seu domínio. Por isso que desde o início ela quis dominar a região da Colônia de Sacramento. Só que aí, como a gente teve uma série de conflitos na região dos 7 povos das Missões, devido à resistência de jesuítas e indígenas tupis de não sair da região, foi assinado um Tratado de Pardo que renuncia, que revoga o Tratado de Madrid. Então volta-se essa região
de Portugal e os 7 povos voltam a ser da Espanha. Em 1777 vai ser criado de Santo Ildefonso, em que a região de Sacramento vai ser dada à Espanha e Portugal fica com a ilha de Santa Catarina. Como o acordo ele não estava muito justo, só em 1801 vai ser feito um novo acordo, que é o Tratado de Badajoz, ou Badajoz. Esse acordo ele retoma o Tratado de Madrid, ou seja, essa região que já era pertencente à Espanha continua sendo da Espanha, desde o Santo Ildefonso, e Portugal volta a ter os 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. Em 1995, a colônia de Sacramento se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. E tudo isso aconteceu por conta de uma prática de preservação aqui, ó, de toda uma estrutura do período colonial. Lembra que isso aqui é do final do século XVII para início do século XVIII, então você pode ver lá, ó, as casas, as pedras, as ruas, o chão, tudo isso remonta a um passado colonial do século XVIII que se sustenta até hoje, que é preservado até hoje, e por conta disso se transformou em um patrimônio mundial da Unesco. Essa aqui é a Rua dos Suspiros, é uma das ruas, aqui ó, mais conhecidas aqui da colônia de Sacramento. Apesar dela não ter muita relação com a questão geopolítica que a gente está falando, ela é uma rua curiosa porque existem algumas hipóteses porque ela é chamada de Rua do Suspiro. Uma delas é porque tinha muitos amantes aqui, muitas traições, e o suspiro das amantes era o que fazia o barulho das ruas. Outra hipótese também é a questão de ser o suspiro das últimas pessoas que estavam para morrer e passavam por aqui. E outra é a possibilidade do vento, da corrente de ventos que passa devido à Bacia da Prata que está logo ali do outro lado. Então essa acabou se tornando a rua mais famosa da região. E aí, curtiu esse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso ajuda muito a gente, o SOS História, a crescer cada vez mais. Se você gostou, comenta aí se você gostou, que a gente vai fazer outros vídeos desse viajando e contando a história dos lugares. Tamo junto, um abraço. Pode? Não, fiquei com vergonha. Calma aí. Como é que fala? Em 1995, a colônia de Sacramento foi batizada como Patrimônio Mundial da Unesco. Olha aqui, ó. Desde o período... Não, tem que vir comigo.